Fala galera, boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá o horário que você está vendo esse vídeo. Bom, é preferível que você veja antes da aula agora, então boa tarde. A gente vai falar sobre isso aqui, ó. Vamos trabalhar esse livro aí na aula sobre fundamentos e aqui tem um artigo da IASBEC que eu passei para vocês. Desculpa aí, às vezes eu não vou estar olhando para a câmera, mas é a falta de costume aí com a mídia aí, né? Esse negócio das novas mídias a gente está se acostumando ainda. Muito bem, eu quero passar um resumo do livro para vocês, porque a ideia é essa do vídeo, eu não quero explicar muita coisa, eu quero dar alguns resumos, quero dar um resumo para vocês se orientarem um pouco aí para a aula. Bom, qual que é o pressuposto geral que a IASBEC coloca aí nesse texto? É que a profissão do assistente social, ela se explica a partir de um movimento geral da sociedade. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Mas fica com isso na cabeça. Tem um movimento geral da sociedade que explica o que o assistente social faz e como o assistente social pensa, tá? O pressuposto é uma coisa, já o objetivo é outro. O objetivo do texto é descrever os principais fundamentos do serviço social por meio dos quais os profissionais buscam intervir na realidade, que é o objetivo dessa disciplina. Então a gente tem o semestre todo para falar sobre isso, mas hoje a gente começa a refletir. O texto está organizado em 3 partes, que a autora fala na primeira página lá. A primeira é a formação das principais linhas do conhecimento em geral. Aí ela vai relacionar essas principais linhas com o serviço social, dizendo para nós o que aconteceu nos anos 60, 70 e 80. E o último ponto do texto são reflexões e polêmicas atuais sobre a profissão. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar só do primeiro ponto, que é as principais matrizes do conhecimento que influenciaram o serviço social brasileiro. Para falar sobre isso, é necessário ter em mente 2 pontos. Em primeiro lugar, a influência da Igreja Católica no serviço social. E depois disso, tá, a influência da industrialização e, consequentemente, da formação de uma sociedade burguesa aqui no Brasil, que também vai atuar sobre o serviço social, conformando, moldando a forma como o serviço social se fez aí ao longo do tempo, tá? Para falar sobre a influência da Igreja Católica, a autora trata de pelo menos 4 pontos aí, que ela não discorre sobre esses pontos, mas ela usa essas palavras e é importante a gente saber e discutir sobre isso durante a aula. A primeira é a doutrina social da Igreja, tá? Doutrina social da Igreja, segundo alguns autores aí, ela começa desde que a Igreja se fundou, lá com Pedro. Tá? Jesus fez aquela fala lá, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. A partir de lá começa uma preocupação da igreja com o social. Mas, especificamente, essa doutrina social da igreja, uma coisa escrita, pensada por parte da Igreja Católica, ela começa ali na Idade Moderna, indo para a Idade Contemporânea, e isso tem muito a ver com o termo e com o tempo histórico da industrialização. A autora traz 2 termos que são bem caros aí para a formação da doutrina social da igreja, que é o tomismo e o neotomismo. Parêntese, o texto ele é um texto difícil que traz algumas palavras bem complicadinhas. Essas palavras, por exemplo, tomismo e neotomismo, elas estão no fim do texto, tá? Já outras eu vou trabalhar com vocês em sala. Tem mais 2 palavrinhas que a autora traz, que é Rerum Novarum e 40º ano. São 2 encíclicas, né, que surgiram aí dentro da Igreja Católica, que dão o tom da Igreja na área social. Só que isso durou ali dos primeiros anos do serviço social, na década de 20 e 30, e vai até a década de 40, quando essa doutrina já não dá mais conta de resolver um monte de problemas sociais que tem aqui no Brasil. O Brasil precisa, os assistentes sociais brasileiros precisam de uma nova forma de pensar os problemas sociais. E vão encontrar, em alguns exemplos do serviço social norte-americano, o que eles precisam para pensar sobre a questão, os problemas sociais nesse momento histórico. Então, sob influência do serviço social norte-americano, eles passam a repensar a sua intervenção sobre os
problemas sociais. É bem importante lembrar que essa entrada dessa nova matriz de pensamento, ela se dá na década de 30 e 40, que é justamente uma época em que o Brasil passou por uma grande modo de dizer, mas para os padrões do Brasil foi grande. Era Vargas, formação de um parque industrial no Brasil. Então, com a industrialização, vem novas leis que beneficiam o trabalhador brasileiro, e essas leis elas precisam ser trabalhadas pelos assistentes sociais. Minha frase aqui: os assistentes sociais precisam entender o que são políticas e como se valer delas para trabalhar na área social. A gente vai ver na aula, lá na página 147, tem um parágrafo que eu quero que vocês leiam com bastante atenção antes da aula começar. Ele fala sobre teoria social e método. Tá? A gente vai ver mais detalhes em sala. Bom, o primeiro suporte teórico que os assistentes sociais brasileiros usaram veio do positivismo. E aí aparece outro termo meio dificinho ali, que é o funcionalismo, que é uma teoria social que vem do positivismo, que diz que a sociedade ela opera a partir de funções. O professor tem uma função, o policial tem outra função, a escola tem outra função, e se há algum problema em uma função, as outras funções tendencialmente vão sofrer também. A gente fala mais sobre isso. Passadas 2 décadas, 40, 50, 60, 70, ali por volta disso, vem uma nova onda teórica sobre o serviço social, o marxismo, que vocês viram aí na leitura do texto. É importante notar que isso aconteceu em paralelo a um novo ciclo de industrialização que se deu ali durante a ditadura militar, ou o regime militar aqui no Brasil, né? Na contramão desse movimento vão aparecer outras vertentes de interpretação dos problemas sociais, uma que quer reatualizar aquele funcionalismo positivista anterior da década de 40, e a outra que quer dar uma pegada mais individualizante, né, que isso aí também é uma simplificação bem rasteira da minha parte, tá? A teoria que concorre aí é a fenomenologia, e aí a gente vai aprender sobre ela também ao longo do tempo. Vamos estudar mais para frente. Bom, e é nesse contexto de turbulência social que o serviço social brasileiro vai se reconstruir, e isso vai ser uma das etapas da consolidação dos fundamentos do serviço social que a gente está estudando. Eu acho que isso resume de uma forma bem rápida aí o que a gente vai ver na aula de hoje, beleza? Levem dúvidas para a sala e a gente vê. Valeu!